Olá pessoal, Joca aqui e hoje venho até vocês trazer algumas reflexões sobre cinema e adaptações. Bom, há muito tempo a Disney é reconhecida por fazer ótimos filmes infantis e principalmente por adaptar contos de fada para o cinema. Porém, recentemente, essa percepção vem mudando. A cada nova adaptação live action da Disney, a recepção da crítica e do público se torna cada vez pior. Mas a questão é, o que está causando isso? Segundo o que vejo pela internet, a principal reclamação do público é de que a Disney não está sendo fiel à versão original dos personagens, que ela está escalando atores com aparências muito diferentes das descrições de tais personagens e que isso estaria desvirtuando e descaracterizando as histórias. Mas será mesmo? Será que é isso mesmo? Bom, se a Disney chamasse você agora mesmo para fazer um filme extremamente fiel da Pequena Sereia, qual seria a sua base? Animação de 1979? Se a resposta for sim, então tenho uma triste notícia para você. As animações que a Disney lançou, da Branca de Neve, da Cinderela, do Mowgli e até da Pequena Sereia, já são adaptações extremamente infiéis das histórias originais. Vamos pegar a Pequena Sereia como exemplo. Ela é descrita como tendo uma pele extremamente branca, olhos azuis e cabelos escuros, bem diferente da Ariel da Disney. O Sebastião Linguado, por exemplo, eles nem existem no conto original. E a história não trata apenas do amor da sereia pelo príncipe, mas também do desejo dela de desenvolver uma alma imortal e poder ir para o céu depois de morrer, já que, apesar de viver mais tempo que os humanos, as sereias simplesmente morrem e viram espuma do mar. Não há vida após a morte para elas. Então, conquistar o amor romântico de um humano e se casar com ele seria a única forma de uma sereia conseguir essa tal alma imortal. Então a busca da Pequena Sereia acaba sendo muito mais profunda do que apenas o desejo pelo príncipe, pois se trata da busca dela pela sua própria humanidade. E agora, cuidado, tá gente? Eu vou ter que falar aqui de alguns spoilers, mas calma, que são spoilers do livro. E como vocês sabem, ninguém se importa com spoilers de livro, né? Enfim, lá no final da história, lá no conto original, a sereia não fica com o príncipe. Ele então se casa com outra, e para piorar isso, o prazo dado pela bruxa do mar para que a sereia vivesse em terra começa a acabar, o que significa que ela irá morrer. Então, em uma tentativa de salvar a irmã, as outras sereias vão até a bruxa do mar e trocam os seus lindos cabelos por um punhal mágico. A pequena sereia então deveria usar esse punhal para matar o príncipe ingrato, banhar seus pés no sangue dele para assim conseguir escapar da morte e voltar a ser uma sereia. Mas quando ela vai até a tenda onde o príncipe dormia com a sua noiva, ela não consegue matar ele. Ela o ama tanto que prefere morrer do que fazer mal a ele, mesmo ele a tendo rejeitado e preferido outra. Ela então se atira no mar e se transforma em espuma. Contudo, de alguma forma, ela sobrevive. Se transforma em um espírito do ar, uma espécie de anjo invisível, e assim adquire a sua alma imortal. No fim, a verdadeira história da Pequena Sereia é uma tragédia, porém com uma bela lição de moral sobre abnegação, altruísmo, amor e espiritualidade. E isso, acredite, era lido por crianças. As crianças antigamente liam histórias de aventura e comédia com a mesma naturalidade que liam tragédias. Elas entendiam que tudo isso fazia parte da vida. Foi apenas recentemente que começamos a tratar nossas crianças como floquinhos de neve intocáveis, como se eles não fossem capazes de digerir certos gêneros narrativos, como se eles não pudessem ver nem sonhar que há nada de errado no mundo, nada de triste no mundo, sendo que, ironicamente, os níveis de depressão entre jovens apenas aumentam ano após ano. Talvez os contos de fadas antigos, com suas alegrias e tristezas, preparassem melhor os jovens para a vida adulta. Mas, como eu estava falando antes de me perder aqui nessa divagação, na adaptação do conto da Pequena Sereia para a animação, muita coisa de valor se perdeu, assim como na sequência da animação, e também na série animada derivada da animação, e agora no live action adaptado da animação adaptada do conto. E assim seguimos fazendo cópia da cópia da cópia da cópia da cópia até que não consigamos mais lembrar de como era o original. Nesse sentido, a Disney não se sente fazendo nada de errado, mas apenas ali repetindo algo que ela já fez. Pegar uma boa história e alterar para se tornar palatável ou
entre muitas aspas aí, adequada para um público mais moderno. Porém, esse processo já foi repetido tantas vezes que parece não estar funcionando mais. As pessoas sentem que algo importante está sendo perdido, apesar de não saberem exatamente o que. E parece que quanto mais a indústria do entretenimento se desenvolve e substitui os livros, mais burros nós nos tornamos. O fato é que desde que começaram a medir o QI das pessoas, os pesquisadores observaram em muitas partes do mundo que o QI aumentava de geração em geração. Isso foi chamado de efeito Flynn, em referência ao psicólogo americano que descreveu esse fenômeno, blá 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 blá, tá? Mas recentemente essa tendência começou a se reverter em vários países. Isso não aconteceu só em países de terceiro mundo, que é pobre, que não tem acesso à educação, não. Isso vem acontecendo em países com ótimas condições socioeconômicas, até mesmo em países nórdicos, países europeus, ou seja, ao contrário do previsto décadas atrás pela ficção científica, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter QI inferior aos dos pais, e muito disso se dá pela queda cada vez maior nos índices da leitura e nos abusos da TV, do videogame, das redes sociais. Acontece que o ato de assistir televisão não exercita o suficiente o cérebro humano. Em termos práticos, você não faz esforço mental o suficiente mesmo quando você está consumindo uma obra de entretenimento que na teoria te faz pensar, como por exemplo quando você joga um game, mesmo quando você assiste séries e filmes com roteiros inteligentes. Mesmo nestes casos você ainda está realizando uma atividade cerebral passiva e que é bem diferente de uma atividade cerebral ativa, como por exemplo tentar resolver uma questão de matemática ou ler um livro. Acontece que quando você lê, seu corpo usa seus olhos para capturar as imagens codificadas que chamamos de letras e em seguida transportá-las para seu cérebro, onde diversas áreas cerebrais serão ativadas para transformar essas letras e esses símbolozinhos em imagens, cores, figuras, cenas, sons, tom de voz, sentimentos e sensações físicas, e aí constituir a história narrativa ou a discussão abstrata que aquele livro está trazendo para você. Imagine o esforço que seu cérebro faz enquanto realiza tudo isso. Já quando você assiste alguma coisa ou joga um game, seu cérebro está passivo, recebendo as imagens, os sons, as texturas, as cores e tudo mais de mão beijada. E se você passa anos fazendo isso, pode acabar com um cérebro sedentário, sem capacidade lógica, sem imaginação e sem vocabulário. E não apenas eu estou falando aqui do vocabulário verbal, mas também do vocabulário visual, sonoro e até emocional. As pessoas não estão apenas mais burras na hora de resolver problemas matemáticos ou preguiçosas na hora de ler. Não. Elas estão mais burras para se comunicar, para se entender, para escolher músicas, para resolver seus conflitos, para escolher filmes, para votar, enfim. É como no filme Idiocracia. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas ele é um filme bem legal, de comédia e tal, até bem bobinho, mas que traz uma discussão muito pertinente. Ele mostra uma sociedade que começa a colapsar e entrar em um estado pós-apocalíptico, não por causa de um vírus zumbi ou por causa de um Armagedon, mas simplesmente porque as pessoas estão se tornando tão burras, tão lerdas e tão incompetentes que elas não conseguem mais manter as coisas funcionando, elas não conseguem mais manter as estruturas sociais funcionando. Nesse filme, as pessoas vão ao cinema para assistir bundas cagando e explosões aleatórias durante 2 horas e saem de lá dando risada. Elas não conseguem resolver um simples cálculo matemático mais básico que seja e sabem escrever e se comunicar de forma extremamente precária. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus.